Olá, boa noite, Brasil. Como estão todos? Espero que muito bem. Aos poucos, as pessoas vão entrando aí no nosso webinar. Estamos começando com apenas 5 minutinhos de atraso, esperando que todos conectem e possam começar a assistir nossa apresentação a partir de agora. Sejam bem-vindos para mais um webinar da equipe de treinamentos. Eu sou o Tito, diretor de treinamento, e junto com a François, da nossa equipe também, a gente vai estar liderando o treinamento sobre desenvolvimento do quadro associativo essa noite. Agradeço muito a disponibilidade e participação de vocês. Espero que gostem muito da atividade. A gente selecionou realmente projetos maravilhosos para se apresentarem aqui hoje, com pessoas que eu considero do esquadrão mais capacitado do Rotaract brasileiro. Sendo assim, eu passo a palavra para a Fran, que vai conduzir a nossa sessão de hoje. Boa noite, Fran, tudo bom? Oi, boa noite, Tito. Boa noite, pessoal. Meu nome é François Fabiane Trento. Eu sou membro da Comissão de Treinamentos e Eventos da Brasil. Sou do Rotaract Clube de Marechal Cândido Rondon, no distrito 4640. O treinamento de hoje ele tem por objetivo mostrar os projetos que se destacaram nas duas últimas CONAR, que focaram o desenvolvimento do quadro associativo de seus respectivos clubes. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas no decorrer do treinamento, que todas elas serão respondidas ao final. Eu espero muito que vocês gostem. O primeiro projeto selecionado foi Prova Quádrupla, uma forma de fazer o bem. O treinador vai ser o João Paulo Elisei Zatti. Ele tem 27 anos, publicitário, sócio do Rotaract Clube Eloy Mendes, presidente de gestão 2009-2010, representante distrital de Rotaract do distrito 4560, gestão 2011-2012 e coordenador da CONARC de 2012 de Poços de Caldas. João Paulo, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, demais companheiros. Boa noite, Brasil. É um imenso prazer participar desse seminário online hoje. Espero que a nossa experiência possa ser útil a todos os companheiros do país. Falar um pouquinho aqui do nosso projeto, que foi o concurso cultural Prova Quádrupla, uma forma de praticar o bem. Então, o que consistiu o nosso projeto? A nossa ideia era inicialmente realizar um projeto que estreitasse as relações do Rotaract e do nosso Rotary patrocinador. Então a gente planejou em algumas reuniões uma ideia de colocar os ideais do Rotary junto à comunidade e que o nosso Rotary fosse junto com a gente. Então a gente conseguiu perceber que através da prova quádrupla a gente conseguiria atingir esse objetivo de uma maneira muito bem feita e satisfatória. Então a gente pensou em organizar um concurso cultural, porque como o nosso clube já tem 29 anos de atividade, na época ele tinha 27, a gente não tem Interact na nossa cidade e a gente tem uma presença muito grande nas escolas, sempre todo ano realizando alguma atividade. E naquele ano de 2011-12, a gente pensou em realizar um concurso que levasse a prova quádrupla para ser debatida junto aos alunos da rede pública, municipal e estadual da nossa cidade, de forma que o pessoal conhecesse, a comunidade conhecesse os ideais do Rotary, aquilo que a prova quádrupla, como grande balança das nossas atividades, não só como rotaratianos, mas também como cidadãos, ela pode ser útil também para a comunidade. Então a gente bolou essa ideia, a gente apresentou para o nosso Rotary, a gente foi muito bem recebido pelo apelo do projeto em si. Então, depois dessa reunião com o Rotary, a gente conseguiu firmar uma parceria um pouco maior através do Rotary, que foi com o Instituto Bola Preta, que é uma grande ONG da nossa cidade, que trabalha através do esporte com crianças de 7 a 16 anos. A gente conseguiu patrocínio com eles para custear o projeto. Depois disso, a gente conseguiu fechar com a Secretaria Municipal de Educação uma parceria para que o assunto fosse debatido em sala de aula. Então, o que aconteceu? Os professores receberam um material sobre a prova quádrupla e eles desenvolveram atividades em sala de aula para explicar para as crianças o que seria a prova quádrupla, o que cada pergunta significava. Depois disso, os alunos de primeira a quarta série foram convidados a fazer desenhos
o que a prova quádrupla poderia significar para a vida deles. E a participação foi muito legal mesmo. Crianças assim, mostrando valores dentro de casa que muitas vezes hoje em dia está perdido. E também a gente conseguiu perceber algumas dificuldades da nossa sociedade através das ilustrações. Com os alunos de quinta até o nono ano, eles foram convidados a fazer uma redação sobre o tema, que também foi muito útil. A gente conseguiu uma adesão em massa de todas as 5 escolas de ensino fundamental do município. E nós temos 2 escolas de ensino médio, que foi o principal foco do projeto. Por quê? Como a gente não tem Interact, a gente sempre tem algum convidado em potencial, ali com 16, 17 anos, que se interessa pelas atividades do Rotaract, por ele ser o grupo de jovens mais antigo em atividade aqui em Eloy Mendes, na nossa cidade. Então, nós temos hoje, 2 anos depois do projeto, sócios que conheceram o Rotaract através do projeto, conheceram o que era a prova quádrupla, o que era o Interact, o que era o Rotaract, e que se interessaram pelo Rotaract por conta do projeto. Então, a gente conseguiu uma adesão muito grande, a gente conseguiu fazer uma cerimônia de premiação com a presença do prefeito, da secretária de educação, com as diretoras das escolas, os alunos que premiados em cada categoria, a gente premiou não só no geral, mas cada escola participante, a gente premiou os 3 primeiros colocados de cada categoria para a gente, como eu posso dizer, valorizar a participação de cada escola. Então, essa cerimônia de premiação foi muito rica, porque o assunto da prova quádrupla foi comentado em toda a cidade. Os alunos que receberam o prêmio chegavam orgulhosos em casa e mostrando para os amigos que através da prova quádrupla, dos objetivos do Rotary, eles conseguiram expressar aquilo que a sociedade hoje é carente, de valores, daquilo que é certo, daquilo que é errado, do meu limite, vai até onde começa o direito do outro. Então, o projeto ele foi muito válido por conta disso. À medida que a gente não tem Interact na nossa cidade, a gente sempre tem alguns menores que se interessam pelo Rotaract. Isso não é exclusividade só de Eloy Mendes, no nosso distrito. Esses jovens se interessam pelo Rotaract, pelas atividades, desde cedo. Então, logo depois disso, a gente continuou fazendo novas edições do projeto a cada ano, sempre com um novo tema. E então, a gente tem hoje sócios que chegam ao nosso clube com 18 anos, que já começaram a conhecer o trabalho do Rotaract quando tinha 15, quando tinha 16. Então, essa proximidade, a gente coletar esses sócios, trazer eles com a gente, se tornou muito mais fácil. A gente desenvolveu o nosso quadro social por conta disso. A gente pensou principalmente a longo prazo. Tá? O clube, na época, tinha em torno de 10 sócios. Hoje, a gente tem 3 ou 4 que participaram do concurso na época, e nós temos um quadro social hoje que já beira 20 sócios. A gente tem também essa presença nas escolas, gerou uma procura muito grande por parte de outros setores da sociedade, para que o Rotaract trabalhe também como mentor de princípios éticos, de posturas que a sociedade hoje tem uma necessidade muito grande por conta de todos os problemas que o Brasil enfrenta, seja ele violência, seja ele drogas, que é o próprio tema do próximo concurso nosso. Então, dessa parte, a gente conseguiu trabalhar o quadro associativo em um projeto de imagem pública. Isso com visão de longo prazo. A gente trabalha com esses jovens hoje para que daqui 2, 3 anos, quando eles já tiverem a idade, eles já tenham conhecimento do trabalho do Rotaract e já possam até vir se simpatizando com isso. Porque hoje não é raro, por conta dessas atividades que a gente realiza nessas escolas de ensino médio, a gente receber como visitantes esses meninos que são mais novos. E eles têm uma coisa que o pessoal que já tem uma idade um pouquinho maior, que já faz faculdade, que trabalha e estuda, que eles têm uma coisa que esse pessoal mais velho não tem, que é principalmente disponibilidade e vontade de trabalhar. Então, a nossa mão de obra no clube dos sócios mais novos, que tem ali cerca de 18 anos, 19 anos de idade, é uma coisa muito importante para a gente. Porque eles vêm com tempo, vêm com sangue novo, vêm com disponibilidade, e ele já vem com uma cabeça formada do que o Rotaract é e quais são os objetivos dele. E eles já sabem o papel dele dentro do clube e como eles podem fazer a diferença na comunidade. Tá?
Acho que basicamente o nosso projeto, que ele concorreu como imagem pública, ele foi eleito o melhor projeto de imagem pública daquele ano, ele favoreceu a gente em desenvolvimento do quadro social disso, numa forma de a longo prazo eu trabalhar a comunidade do que é realmente os valores do Rotaract, o trabalho do Rotaract dentro da sociedade. Tá bom? Acho que é mais ou menos isso que foi o nosso trabalho, o nosso projeto. E acho que no final vai ter alguns espaços para perguntas e a gente vai estar disponível para responder. Tá bom? Muito obrigado, gente. Certo, obrigada, João. O próximo projeto é sobre a primeira assembleia do quadro associativo. É com o Germânio, ele da UJAN. Ele é do Rotaract Clube de São Gonçalo do Pará, do distrito 4560. Ele ocupou vários cargos no seu clube e atualmente é diretor de imagem pública. Dentro do distrito, ele já foi CDR de imagem pública, RDA Norte, e hoje é administrador do portal conjunto, Interact e Rotaract do seu distrito. Na AME Brasil, ele foi membro da equipe da internet, gestão 2013-2014. Ele também ocupou o cargo de coordenador da divulgação no Brasil do RILA Latino-Americana, na cidade do México, de 2012. Boa noite, Germânio. Boa noite aí a todos que estão participando aí do treinamento. E começando sobre o nosso projeto, ele consiste no seguinte: meu clube não tem muita habilidade, não habilidade, mas não tinha muita cultura de fazer projetos voltados para o quadro associativo, para o desenvolvimento do quadro associativo. E por isso, às vezes, a gente mantinha uma média de associados um pouco baixa, mas sempre nunca fez tanta diferença assim para a gente sempre conseguia desenvolver bem os nossos projetos. Mas chegou ao ponto do clube ficar com 4 sócios ativos e 2 que às vezes iam na reunião. Então a gente chegou num ponto um pouco mais crítico, né? Sendo que a nossa média era 10, 12 sócios. Daí surgiu uma ideia, juntou todos os 4 que estavam indo, né? A gente chegou ao ponto de pensar, se a gente não fazer alguma coisa, o clube vai acabar. Então a gente tem que desenvolver esse quadro associativo. E sempre que a gente chamava alguém, a pessoa participava da reunião e não encaixava. Eu acho que a gente não estava conseguindo acertar o ponto certo para a pessoa poder se manter no clube. Então a gente juntou o pessoal, bolamos uma ideia, né, que foi fazer uma assembleia onde iria mostrar, e a gente iria convidar várias pessoas que a gente considera com potencial para poder participar do clube, né, que tinha um perfil de rotaractiano. Desenvolvemos a estrutura que seria essa assembleia, né, que seriam 3 palestras, uma falando sobre o que seria o Rotary, qual o papel do Rotary, uma outra falando sobre intercâmbio, que é um ponto um pouco assim, de início, chama muita atenção dentro da família Rotária, e o terceiro seria explicando mesmo o que é o Rotaract, mas não a parte mais burocrática, mas a parte mais leve, a parte que mais seduz as pessoas ao entrar no clube, que são os projetos e o companheirismo. Então, fizemos essa assembleia, né? Tivemos esse foco, tivemos a ajuda de outros clubes do distrito e tudo mais. Uma coisa interessante que eu acho que acabou fazendo diferença foi na hora da gente convidar as pessoas. Nós fizemos uma carta onde explicamos que o Rotaract, a família Rotária, não tinha ligação nenhuma com política ou com religião, né, com atividades religiosas, mas não impedia de fazer o projeto de parceria, né, que tivesse um cunho social. E isso foi importante porque foi logo na época da campanha para prefeito da cidade, e estava tão complicado. Daí, entregamos uma carta, né, nas mãos de cada pessoa que a gente considerava com perfil de rotaractiano. Foram convidadas 53 pessoas. E no dia da palestra, da assembleia, foram 23 pessoas, das 53 que a gente que convidamos. E desenvolveu muito bem as 3 palestras. O pessoal participando, tivemos clubes das cidades vizinhas também que ajudaram bastante a darem exemplos, né, de sua vivência dentro dos clubes, dos projetos que eles faziam e tudo mais.
E para quem estava conhecendo o clube ali na hora, foi bem importante mesmo. Depois dessa assembleia, né, nós marcamos, ao invés de ir direto para uma reunião, a gente chegar lá, começar a falar de projeto, falar daquilo, não sei o quê, que iria um pouco ia assustar, né, quem estava conhecendo o clube na hora. Nós marcamos duas reuniões seguintes para ser um treinamento para associado, na verdade, ensinando os símbolos rotários, os projetos que o Rotary faz, os projetos grandes como o combate a pólio, e ensinando coisas partindo já para a parte um pouco mais burocrática, como a estrutura do Rotaract, né, a questão das avenidas, o motivo de existir per capita. Muita gente acaba se colocando, se perguntando, né, se eu vou ajudar, por que eu tenho que pagar? Então a gente explicou direitinho o porquê de existir, o motivo da gente colocar o pavilhão nas reuniões, do cinto, tudo mais. Então a gente acabou mostrando para quem estava nos visitando que é uma instituição organizada. E isso fez bastante diferença. Foram 2 reuniões dedicadas a isso. E também mostrando projetos, tudo mais, para poder incentivar mesmo, que eu acho que a gente percebeu que o que traz as pessoas para o clube é companheirismo e projetos. Se não tem, se algum dos dois está faltando, o clube começa a cair um pouco. Então, a gente focou bastante nisso, e fazer reuniões, e fazer festa no final das reuniões, e aí a gente fez vários projetos de sequência, sabe? Projetos pequenos, mas que estavam colocando todo mundo para trabalhar. Então, no que foi andando o projeto, né, essas pessoas que entraram, esses visitantes, acabaram chamando mais amigos. Então, o nosso clube chegou, a gente teve uma reunião, nós estávamos com 4 pessoas ativas. Teve uma reunião que não coube dentro da sede do outro, porque estava muito pequeno, tá? Chegaram a ter 45 pessoas. Então, a gente teve que dividir, sabe? A gente chegou ao ponto de conversar com o presidente do Rotary e falar, olha, tem algumas pessoas que estão abaixo dos 18 anos e vamos ter que fundar o Interact, porque não está cabendo dentro das reuniões nossas, né, dentro da sede. E assim, para o Rotaract foi muito bom, né, esse projeto, porque elevou o quadro associativo do clube para... A gente chegou a ficar com 20 sócios, caiu um pouco agora, né, mas é normal depois isso acontecer. E também teve como consequência a fundação de um Interact, né? Até porque tinha muita gente que estava na faixa de 13, 14 anos, e é interessante, né? Você está preparando essas pessoas também para ingressar no Rotaract. Hoje, por exemplo, essa turma do Interact, que já completaram 18 anos, já tem 5 que já passaram para o Rotaract. Então, o resultado assim, para a gente foi muito bom dessa assembleia, e desenvolveu bem o nosso quadro associativo. É uma coisa que, como eu falei no início, meu clube não tinha essa tradição de fazer projetos, né, voltado para o desenvolvimento de quadros associativos. Foi o primeiro que realmente foi com esse objetivo, foi o único objetivo desse projeto, e deu um resultado muito, muito bom. E acredito que para o Rotary também tem sido ótimo, porque conseguimos aí aumentar a família rotária de São Gonçalo, também com a fundação do Interact, e por ter sido junto, né, a gente ter sido os responsáveis por ter fundado o Interact, a gente hoje tem uma relação muito boa com o clube. Projetos que nós fazemos, eles estão juntos, projetos que eles fazem, sempre chamam a gente. Acho que a nossa relação com o Interact é até um pouco melhor do que com o Rotary, né, apesar de que nossa relação com o Rotary também é muito boa. Mas com o Interact acaba sendo melhor porque toda reunião nossa tem gente do Interact, e toda reunião deles tem gente do Rotaract. Então, eu considero até quase que um único clube, devido a essa proximidade tão grande que temos com eles. E trouxe resultados para a gente também, né? Os interactianos que quando completam 18 anos não sofrem nenhum tipo de problema em ingressar no Rotaract. Para eles é uma coisa comum, já está indo direto. Então, assim, esse projeto, além de trazer os sócios diretos, trouxe com a fundação de Interact, né, que começou a trazer sócios de uma maneira indireta. E é isso, eu acho que o resultado nosso, assim, para a nossa primeira experiência como desenvolvimento do quadro associativo, um projeto específico para isso, conseguiu
atingir mais do que a gente imaginava, né? Conseguiu passar acima do nosso objetivo, que era manter aquela média que a gente tinha de 12 sócios. Chegar a ter 20 sócios ativos foi muito gratificante, né? A gente vê que o trabalho sendo bem feito, fazer tudo de maneira organizada, o resultado é muito bom. Ok, obrigada, Germânio. Nada. Pessoal, vocês podem ficar à vontade, aí postando as perguntas, que todas serão respondidas no final do treinamento. O próximo projeto é Minha Presença Vale Ouro, com Gustavo Ricardo Batista, o popular Guma. Ele tem 27 anos, é do Rotaract Clube de Praia Grande, presidente do ano Rotário 2009-2010 e 2010-2011, representante distrital de Rotaract Clube do Distrito 4420, gestão 2014-2015, e também membro da CNP da Unibrasil, gestão 2013-2014. Gustavo, boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite, pessoal. Popular Guma é foda. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns aí a vocês, Tito, Fran, toda a equipe Almir que está fazendo um belo trabalho aí nesse início de gestão, e agradecer a oportunidade aí que vocês estão fazendo esses treinamentos, né, porque além de conhecermos, né, os projetos e diversas outras coisas dos clubes, os clubes também podem ter a oportunidade de apresentar e treinar um pouco mais todo o trabalho que vem sendo feito, né? Muito gratificante tudo isso. Com relação ao projeto, é isso aí. Com relação ao projeto, eu primeiro, a parte do clube, né? O que há dentro do clube. Acho que é muito importante você dar a atenção necessária para o ser humano, né? O ser humano em si. Categoria de internos, avenida de internos dentro do Rotaract, dentro do Rotary, basicamente é você estimular a parte humana de todos, né? É o ego, a vaidade, você cuidar, dar atenção a todos os sócios. Então, você trazer um convidado e participar com ele da reunião, explicando o que é, tantas siglas que nós temos, né? Isso eu acho que é um dos fatores principais para a parte de internos. E também reconhecer o trabalho feito por todos, né? Esse trabalho, esse projeto, Minha Presença Vale Ouro, ele veio principalmente para estimular esse reconhecimento das ações dos sócios e fazer com que eles produzissem mais. Na Conarc de Poços de Caldas, em Minas Gerais, nós participamos do concurso CNP pela primeira vez, fomos até a final, também na categoria de internos, com outro projeto, e ficamos em segundo lugar. O vencedor foi o Corridão do Guarulhão, do Rotaract Clube de Guarulhos, Distrito 4430. E depois terminou o concurso, a gente foi conversar com eles para entender um pouco mais o projeto e tudo mais. Eles fizeram como se fosse uma competição que eles dariam pontos para cada ação que os sócios fizessem. Para a nossa realidade, achamos muito bacana o projeto, trouxemos para a nossa realidade, com autorização deles, e fizemos ao nosso molde, né, o que a gente achava que tinha que ser feito dentro do clube. Os objetivos principais: aumentar a frequência do clube, que a gente não tinha uma frequência muito bacana, era de 50% a 60% das reuniões, incentivar as participações dos sócios nas atividades do clube e do distrito também, fóruns distritais, os eventos, os encontros distritais, conferências distritais, reuniões do Rotary, projetos do Rotary, pontualidade dos sócios, não só nas reuniões como nos eventos. A gente demorava, acabava atrasando muito, o pessoal não tinha todo aquele respeito que é necessário para início da reunião e acabava ficando todo mundo meio chateado, desestimulado. Incentivar o uso do PIN dos sócios, não só nas reuniões, mas também no dia a dia, para se identificar como rotaractiano. Muitas vezes acontece a gente encontrar um rotariano, ele vir conversar, ou um próprio rotaractiano está viajando e encontrar. E também diminuir a inadimplência. O pessoal levava numa boa, né? Só R$10 que tem que pagar, depois eu pago, e aí vira uma bola de neve, e acaba acumulando R$100 lá na gestão toda, e o clube andando mal das pernas, não conseguindo incentivar. Então, nós pensamos em dar alguns prêmios para os participantes de acordo com essas atividades, né?
o principal que a gente fazia, a primeira etapa era um prêmio de R$10, no valor de R$10 para todos os sócios que estivessem presentes na reunião. Então era coisa simples, um pendrive, um porta-retrato com fotos dos sócios do clube, coisas bem simples. Foi feito durante todas as reuniões para todos os sócios. A segunda etapa já era um sorteio no valor de R$30, era feito trimestralmente aos sócios que não tivessem falta durante o trimestre, ou que tivessem recuperado em reuniões de outros clubes. E a terceira e última etapa, que era o prêmio de sócio destaque para o associado. Então, o associado que acumulasse mais pontos durante a gestão, ele ganhava o prêmio de sócio destaque. E esse prêmio de sócio destaque era uma inscrição para a conferência distrital do nosso clube, do nosso distrito. O segundo lugar ganhava 20% e o terceiro lugar 25%. Então, diante do quadro do clube, qual que era a maior dificuldade? A pagar a mensalidade em dia. Então a gente vai lá e estipulava um valor de 40 pontos. A participar de treinamentos, Assembleia Distrital, treinamento de liderança do distrito, 40 pontos também, que era muito importante. Coordenador de algum projeto, também valia 40 pontos. A gente divide por coordenadores de projeto. Apadrinhar o novo sócio, valia 50 pontos. Levar convidados na reunião, a partir do momento que ele era convidado, 10 pontos, a partir do momento que virava aspirante, 20 pontos. E por aí foi indo até o final da gestão. Conseguimos cumprir com os objetivos diante disso, aumentamos a participação dos associados de 50%, média de 50% e 60% para 76% de frequência, participação dos sócios nas reuniões de quase todas as reuniões do Rotary e projetos de outros clubes e do nosso Rotary Padrinho. Apadrinhamos 2 novos sócios a partir desses convidados que participaram. As reuniões acabaram sendo mais alegres com a participação de todos os associados também. Fizemos reuniões temáticas e tudo mais durante a gestão. E também um número maior, além dos associados, de convidados na reunião. Então, nossa reunião que, na época, tínhamos 12 sócios e costumava ter aproximadamente 6 sócios, 7 sócios, passou a ter quase que o número completo dos 12, entre 10 e 12 sempre aí que a gente ficava, e além dos convidados. Então, chegava quase uns 15 pessoas por reunião. Então, acabava estimulando muito mais o debate, muito mais a discussão dos projetos. Além desses dois, além de todo esse resultado, né, fomos para o concurso nacional de projetos, foi o projeto vencedor na categoria de internos da gestão do distrito, né, e na gestão seguinte a gente continuou fazendo adequação. Então, por exemplo, já conseguimos a pontualidade, agora as reuniões que estão marcadas para 7 horas começam às 7h05. O que mais que a gente precisa? A pontualidade a gente já conseguiu, diminui a pontuação nesse ano e aumenta a pontuação para trazer novos sócios, porque nós precisamos estimular ainda mais o desenvolvimento do quadro associativo. E assim foi feito nessa outra gestão, continuamos com um foco muito grande nesse trabalho de trazer novos sócios e sempre com os padrinhos presentes, nos convidados, né, dando essa atenção que eu falei logo no começo, que achamos primordial para que a pessoa se sinta em casa, né. E, resumidamente, é isso. O projeto se baseia nisso, já está indo para a 3ª edição. Dentro do distrito, hoje, foi utilizado, agora também adequamos um projeto parecido para estimular a presença dos clubes, a participação dos clubes nos projetos distritais, na participação de projetos vizinhos, dos clubes vizinhos, projetos em conjunto, que está dando muito certo, já está dando muito resultado. E no clube é a mesma coisa, outros clubes participam. Então, uma coisa que é muito bacana desse projeto é que foi uma ideia tirada de um outro projeto, e tudo que é bom devemos sim copiar, devemos conversar com o clube que está fazendo, para ver o que eles tiveram de problema, qual que foi, onde eles acabaram errando, e adequar para a nossa realidade fazer. A família Rotary é para isso mesmo, para cada um fazer um pouquinho e ajudar a família Rotary, não só um clube ou outro, né? Queria mandar um beijo para minha mãe e meu pai, especialmente para você, Sasha. Certinho, obrigada. Obrigada, Gustavo. Valeu, Guma. Gente, vai estar sendo postada uma lista de presença, tá? A gente pede, por favor, que todos a preencham, tá? Para a gente ter um controle também de quem está assistindo nossos treinamentos. O próximo projeto se chama Fran. Desafio. Oi?
Antes de você apresentar o próximo projeto, queria só fazer uns comentários, por favor. Sim, pode ficar à vontade. Enquanto o Guma estava falando, eu acho que eu ainda estava escutando o barulho de alguém digitando, então se alguém não tiver no mute, por favor, coloca, eu não consegui identificar quem que era. Outra coisa muito importante e bem legal, o pessoal que está participando aí no grupo, está compartilhando algumas ideias de projetos e ações que eles fazem nos próprios clubes deles, então, bem bacana aí, parabéns vocês, a ideia é essa mesmo, vamos compartilhar tudo que for de boas práticas aí. Da mesma forma, já estão gerando algumas dúvidas sobre os projetos que estão sendo apresentados aqui, se eles teriam como conseguir esses projetos, com quem que eles fariam contato. Então, vou aproveitar a galera que está aí escutando a apresentação dos outros, que está aqui presente dentro do bate-papo, para ir lá no nosso grupo, publicar lá o seu nome, o seu contato. A Fran já copiou aí os títulos dos projetos e com aquele número que está junto do título do projeto, vocês podem conseguir através do site da Almira o projeto escrito, mas eu queria que vocês compartilhassem seus contatos aí, caso as pessoas queiram receber depois um projeto mais completo, ou fazer perguntas sobre o projeto de vocês, para que eles tenham quem entrar em contato. Tranquilo? Obrigado, era basicamente isso que eu queria falar. Fran, por favor. Obrigada, Tito. O próximo projeto é o desafio Rotary faz mais um Rotaractiano. É com a Mariana Fiorenza Bianchi. Ela é sócia do Rotaract Clube de Campo Grande, do distrito 4470. Ela já ocupou vários cargos no clube e na representação distrital. E atualmente ela é a presidente do clube. Mariana, boa noite. Então, gente, o nosso clube pensou nesse projeto em 2012, porque, como acontece na maioria dos lugares, o Rotaract Clube de Campo Grande também não está livre do distanciamento entre o Rotaract e o Rotary. Então, para a gente tentar diminuir um pouco essa distância, isso que são 7 Rotaries aqui em Campo Grande, para diminuir um pouco essa distância e também para tentar aumentar o nosso quadro associativo, que estava um pouco em queda nessa época, era na gestão do companheiro Adriano Alex, acho que muitos de vocês conhecem ele, foi uma fase um pouco complicada do clube. A gente teve a ideia de fazer esse projeto desafio faz mais um Rotaract, o Rotary faz mais um Rotaractiano, que consistia no seguinte, o projeto era o seguinte: a gente foi em todas as reuniões de Rotary, dos 7 Rotaries, na época eram só 7, agora são 8. Fomos em todas as reuniões, convidar todos os rotarianos, todos os clubes, que eles deveriam ir na nossa reunião. A reunião foi no dia 3 de março de 2012, e cada um deles deveria levar pelo menos uma pessoa apta, né, em idade, interessada, uma pessoa que teria aptidões para estar no Rotaract, um possível sócio, uma pessoa interessada. Então nós fomos, explicamos, a gente dividiu o clube para ir certinho, né? Cada um foi numa reunião, a gente conversou bastante, organizamos uma reunião solene, não foi uma reunião ordinária, normal, foi uma reunião em que a nossa reunião geralmente não tem comida, né? Foi uma reunião que teve comes e bebes, teve uma apresentação de o que é Rotaract, que foi o Adriano que fez até. Teve uma apresentação do que é Interact, a gente convidou o vice-RDI, o vice-RDI, o Juan na época. O Interact de Campo Grande estava inativo na época. E o Juan foi lá, apresentou o que era Interact, que tinha para ter, se tivesse alguém em idade de Interact, para a pessoa conhecer. Assim, a ideia do projeto é muito boa. A ideia, a gente ficou muito animado, a gente estava contando que ia dar muito certo, tanto porque nas idas aos Rotaries, eles deram muita certeza que iam nos ajudar, que iam levar a gente e tal. Só que o resultado não foi muito o esperado, apesar da ideia ser diferente, ser legal, a gente ter essa ideia de integrar, de fazer com que eles participem também um pouco mais das nossas reuniões, porque à época a gente não tinha nem contato com o nosso Rotary Padrinho, coisa que hoje a gente tem bastante, mas à época a gente não tinha, a gente estava bem largado mesmo. Então a ideia era unir e também trazer mais sócios para o clube, pessoas interessadas. E quem melhor para escolher essas pessoas, para angariar essas pessoas, do que os próprios rotarianos que conhecem bastante da família Rotária. Só que chegamos no dia, só uma rotariana levou a pessoa.
e mais um casal de rotarianos que foram ver a reunião, foram assistir. Então, assim, foi uma adesão muito baixa, perto do tanto de rotariano que tem na cidade, foi muito baixa. A gente ficou, assim, bem decepcionado no dia, mas tanto que a gente vai repetir esse projeto agora no fim do mês, só com o nosso Rotary Padrinho, para ver se agora a gente consegue ter um resultado melhor. Mas o resultado, assim, o resultado mesmo não foi muito legal, apesar da ideia ter sido bem bacana, e a gente ter desenvolvido bem. Por esse distanciamento, não foi legal, não correu legal o projeto. O que foi uma pena, porque os rotarianos perderam a oportunidade de divulgar até mesmo o trabalho deles, né? De levar pessoas para lá, pessoas que futuramente poderiam vir a ser rotarianas do clube deles, né? De entrar para a família rotária, mas não tivemos esse retorno. Essa única pessoa que foi para a reunião acabou entrando no Rotaract, ela trabalhava com essa rotariana, só que foi uma sócia que frequentou menos de um mês e saiu. Então, o retorno foi realmente muito baixo, infelizmente. Mas, como eu disse, nós vamos tentar de novo agora. Durante a reunião, nós distribuímos uma lembrança para os rotarianos, que foi um marca-página, e foi instruído para esses 3 rotarianos que estavam na reunião, que eles deveriam entregar esses marca-páginas para as pessoas que eles achavam que deveriam ir à nossa reunião, possíveis rotaractianos. Então, essa era a ideia, divulgar a imagem pública também e desenvolver o quadro associativo. Eu espero que agora a gente consiga ter um resultado melhor, ter sucesso, junto ao nosso Rotary Padrinho, que está muito firme, muito junto da gente nos problemas e nas coisas boas. Eles estão bem próximos agora, graças ao ex-presidente e ao presidente atual deles. Mas, em relação a esse projeto de 2012, foi isso que aconteceu. A gente não sabe como é que funcionaria em outro lugar, porque isso depende muito, a gente percebeu que depende muito da relação que o Rotaract vai ter com o Rotary da sua cidade ou com os Rotarys da sua cidade. Mas eu creio que seja um projeto que vale a pena fazer, sim, porque, como eu disse antes, quem melhor, né, para levar pessoas que se identificam com a família rotária do que os próprios rotarianos, né? É isso, Fran. Obrigada. Certinho. Obrigada, Mariana. Pessoal, novamente eu vou enfatizar que vocês podem estar fazendo qualquer pergunta para qualquer treinador, e daí ao final do treinamento eles estarão respondendo as devidas perguntas, certo? O próximo projeto é Semana Mundial do Rotaract, Educando através do Servir, com Daniel Faustino. Ele tem 28 anos, é Rotaract Clube de Mossoró, do Distrito 4500, participa há 12 anos da família rotária. Ele começou em 2000 no Interact, onde ele foi presidente e representante distrital. Aos 18, ingressou no Rotaract, onde assumiu os cargos de secretário e presidente. E atualmente é o tesoureiro do clube. Daniel, boa noite. Boa noite, François. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse treinamento na condição de orientador, certo? É uma grande honra. Pedir desculpa também pela primeira vez que estou participando, ministrando, certo? Começar essa pequena conversa com vocês, falando um pouco sobre como era a situação do quadro associativo do nosso clube, no Rotaract de Mossoró. Quando eu cheguei na cidade de Mossoró, há 4 anos atrás, a gente tinha só 2 sócios no clube. Quando eu ingressei, me transferi para o clube, a gente ficou com 3 sócios, então era uma situação um pouco complicada, ficamos um pouco desmotivados, chegou em um determinado momento a ficar apenas eu como sócio do clube, certo? Até que eu consegui juntar mais 2 colegas e a gente conseguiu começar novamente a tocar as atividades do clube, certo? Então, pelo menos na nossa realidade, os maiores problemas, as maiores dificuldades que o nosso clube tinha em relação a manter o quadro de associados, primeiramente era a dificuldade para acesso à sede. Aqui na cidade de Mossoró nós temos uma dificuldade grande com
mobilidade urbana, transporte público. A nossa sede fica muito distante dos pontos onde existem sócios em potencial, que são estudantes universitários, certo? Então nós temos problemas com transporte. Nós temos problemas também com a dificuldade para encontrar horários que contemplassem todos os sócios, a maioria dos sócios estudando e trabalhando, então eu creio que isso seja um problema da maioria dos clubes de Rotaract no Brasil. E um outro problema que nós também tínhamos era a falta de identidade entre os sócios. Então, à medida que iam entrando sócios, só que não eram sócios que mantinham uma certa nível de contato fora das reuniões, se reuniam apenas dentro do clube, então a gente tinha dificuldade para gerar companheirismo dentro do clube, certo? Em relação a esses problemas que eu acabei de escrever, a questão do acesso à sede, a gente tentou trabalhar inicialmente fazendo reuniões itinerárias, então a gente tirou um pouco a reunião da sede do Rotary e levou para a casa dos associados, de forma que pudesse facilitar o acesso por parte dos associados. Nós também criamos um esquema de carona amiga, então os sócios que tinham carros poderiam oferecer carona, a gente fazia um itinerário para pegar todos os sócios que morassem perto das nossas residências, os que tivessem carro, para poder facilitar o acesso desses sócios à sede, certo? Em relação à dificuldade de encontrar um horário, a gente conseguiu chegar a um acordo com os sócios que estavam atualmente no clube, conseguimos definir um horário de reunião domingo à tarde. Alguns ainda acharam ruim por causa que às 4 horas era horário do futebol, mas com um pouco de esforço a gente conseguiu convencer todo mundo e conseguiu encontrar um horário que contemplasse a todos. E em relação à falta de identidade entre os sócios de companheirismo, realmente houve a necessidade de estabelecer uma prática de companheirismo, aí começamos a marcar reuniões com companheirismo, sair para alguns lugares, criar uma certa vivência mais dos sócios fora dos projetos e fora do clube, certo? De tal forma que isso viabilizasse a retenção. Em relação à divulgação como uma forma de captação de associados para o clube, eu creio que a melhor forma, desde os primórdios da família Rotária, seja a divulgação boca a boca, certo? O sócio utilizar o seu distintivo, despertar a curiosidade nas pessoas para que elas possam perguntar sobre o que é a família Rotária, o que é Rotary, Rotaract, Interact, tentar explicar de forma breve o que nós fazemos dentro do clube e convidá-las a participar. Eu creio que essa, independente de qualquer projeto de quadro associativo, essa seja a principal forma de divulgação e captação de recursos humanos, certo? Esse tipo de contribuição, esse tipo de projeto, todos os sócios eles podem dar, porque é algo bem simples, certo? Mas fora essa divulgação, esse boca a boca que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, é necessário, de fato, planejarmos o crescimento do clube e planejarmos a retenção de sócios sempre com olhar para o futuro, né? Hoje, às vezes, o clube passa por uma situação aceitável, um quadro associativo razoável, certo? Depois de 1 ano, 2 anos, a gente tem uma queda drástica no número de sócios. Geralmente, quando um grupo de pessoas que está fazendo parte do clube possui uma faixa etária próxima, quando o clube, por exemplo, é montado por um conjunto de amigos que possui uma variação de idade de 1 ou 2 anos, então esse grupo de amigos chega aos 29, 30 anos, não há uma renovação do clube, e aí todos eles saem do clube por questão de idade, ou migram para o Rotary, e aí o clube fica defasado de sócio. Então, deve haver um planejamento, deve haver uma flexibilização na faixa etária, o clube deve procurar possuir sócios em toda a faixa etária que cobre o Rotaract, desde os 18 até os 30 anos, sócios experientes, passando suas experiências e competências para sócios mais novos, certo? Nesse sentido, a existência do Interact Club na sua cidade, ligada ao Rotary Club Padrinho, é algo extremamente importante, que pode ajudar bastante, uma vez que a gente consegue preparar o tipo de rotaractiano que a gente quer, de rotariano que a gente quer, a partir do Interact, e planejar melhor o crescimento dos nossos clubes, certo?
Gostaria de falar um pouquinho também da experiência que eu tive. Passei por alguns clubes, como já foi apresentado, eu participo da família Rotária há 12 anos, tive que me mudar algumas vezes de cidade, tive a oportunidade de participar de vários tipos de Rotaract diferentes. E eu percebi um problema que não sei se é porque eu sou professor, eu tive que nomear como o problema do dualismo, companheirismo, projeto, certo? Eu sempre tive a oportunidade de participar de clubes que tinham um companheirismo, a dimensão do companheirismo muito forte, realmente grandes companheiros, grandes amigos, mas que tinham uma demanda de projetos muito baixa, realização de projetos. E também tive a oportunidade de participar de clubes com a capacidade gigantesca de realizar projetos, mas que no quesito companheirismo deixavam muito a desejar. No início, quando eu comecei minha participação na família Rotária, notadamente Rotaract, eu sempre achei que o principal fator que iria reter os sócios dentro do clube eram os projetos. Eu achei que através do trabalho e da execução dos projetos, a gente conseguiria sempre manter os sócios. Isso um pouco também motivado por inicialmente participar de clubes que viviam mais de companheirismo do que de projetos, o que me dava uma falsa sensação de que apenas o companheirismo não iria resolver a situação e que apenas com projetos é que a situação de retenção iria ser resolvida. Depois eu tive a oportunidade de participar de um clube que executava muitos projetos, mas não tinha companheirismo, e foi aí quando a ficha caiu e eu percebi que também só a realização de projetos sem a existência de companheirismo também não retém sócios, porque você não cria vínculos de amizade fora do clube, o que desmotiva a longo prazo o relacionamento, inclusive dentro do clube, e faz com que os sócios comecem a se dispersar e deixem as atividades. Então, eu creio que, baseado nas experiências que eu vivi, deve existir uma boa relação de custo-benefício entre o companheirismo e a quantidade e a execução de projetos dentro do clube. Eu acho que uma boa relação dessas duas dimensões é o que faz um bom Rotaract em termos de desenvolvimento quadro associativo e retenção, certo? Em relação ao nosso clube, o nosso principal projeto na área de desenvolvimento quadro associativo é o nosso banco de voluntários. Depois eu posso passar para vocês, através do pessoal da OMI, o código desse projeto lá no Cadastro Nacional de Projetos. Esse projeto já está cadastrado lá. No que consiste o banco de voluntários, né? A gente percebeu que muitas pessoas tinham interesse, alguns colegas nossos, da nossa convivência, tinham interesse de participar das campanhas e dos projetos desenvolvidos pelo clube. Porém, não tinham tempo alegavam não ter tempo para participar das atividades de planejamento do clube. Então, o que nós pensamos? Vamos pensar em um banco de voluntários, que são pessoas que não têm como participar diretamente no Rotaract, indo para as reuniões, fazendo planejamento do clube, mas que são mão de obra em potencial para a execução dos projetos. Então, nós começamos a levantar pessoas com esse perfil, começamos a cadastrar, pegar o seu contato, endereço de e-mail, telefone, e montar um banco, que nós chamamos de banco de voluntários, que são pessoas que são convidadas a participarem de projetos. Nós enviamos notificação para essas pessoas sempre que um projeto vai acontecer, e as pessoas que estão disponíveis naquele dia e podem participar, confirmam e nós tentamos encaixá-las na execução do projeto como uma mão de obra adicional ao clube. Então, esse banco tem funcionado bem no nosso clube, certo? E a etapa de projeto que nós desenvolvemos dentro da Semana Mundial de Rotaract, que é o projeto em questão que eu tenho que apresentar aqui, justamente tinha como objetivo tentar ampliar o quadro associativo do nosso clube e também ampliar o nosso banco de voluntários, certo? Então, falando agora especificamente do projeto que nós desenvolvemos dentro da Semana Mundial de Rotaract, certo? A Semana Mundial de Rotaract, ela por si, já é um projeto que tem como objetivo, além de outros objetivos secundários, a divulgação da imagem do Rotaract, certo? Então, ela por si só já é um projeto que se encaixa perfeitamente dentro dos projetos de desenvolvimento do quadro associativo, já que divulgar é fazer conhecer e despertar o interesse, certo? Aqui no nosso distrito, as semanas mundiais geralmente são direcionadas para alguma temática. Nessa gestão específica em que essa Semana Mundial de Rotaract foi criada,
foi pensada, o tema específico era a alfabetização, certo? Nossa região possui um alto índice de analfabetismo e o foco da Semana Mundial era, além da divulgação do Rotaract, pensar em projetos que promovessem a alfabetização. Então, nós fizemos uma semana recheada de campanhas voltadas à alfabetização, a incentivo ao estudo de línguas, ao incentivo ao estudo do cordel, que é uma literatura extremamente difundida aqui no Nordeste, certo? Fizemos oficinas de cordel, fizemos oficinas sobre estudo de línguas, língua inglesa, divulgamos locais onde os alunos podiam ter acesso a curso de língua inglesa de forma gratuita dentro da nossa cidade. E, paralelo a essa programação relacionada à campanha contra o analfabetismo e a valorização da leitura, nós fizemos um trabalho de fortificação na escola para a fundação do Interact, que nós já vimos planejando há um bom tempo, certo? O Rotary já tinha trabalhado para a fundação do Interact, ainda não tinha formalizado, e nós fizemos um trabalho mais forte dentro dessa semana com os alunos da escola Rotary aqui da cidade para a fundação desse clube, e 2 semanas depois conseguimos, junto com o Rotary, a fundação, e diretamente relacionado ao Rotaract, nós fizemos uma palestra sobre marketing pessoal e empreendedorismo, com o palestrante Davi Moura, um empreendedor bastante conhecido aqui na cidade, tem um blog de comida e trabalha apresentador de TV. Então, nós fizemos uma parceria com ele, levamos ele para a universidade, fizemos palestra sobre marketing pessoal e empreendedorismo, convidamos o pessoal para participar da palestra, fizemos uma parceria com a cafeteria da cidade, a Café Society, que estava abrindo as suas portas na época, precisava também divulgar o seu produto. Eles ofereceram um coffee break, com uma forma de atrair mais convidados para participar da palestra. O próprio apresentador já atraiu bastante participantes, dada a sua fama na cidade, certo? E nessa palestra foi possível trabalharmos o tema de marketing pessoal, networking, um pouco de empreendedorismo, um pouco de liderança, com foco em Rotaract. A gente divulgou o clube também, conseguimos várias pessoas para o nosso banco de voluntário, e desse banco de voluntário, alguns voluntários, depois de um tempo participando de alguns projetos, se empolgaram mais e conseguiram espaço em suas agendas e conseguiram vir a participar do quadro associativo do nosso clube, certo? Então, nós saímos de uma situação de 3 anos atrás de um sócio. Hoje nós estamos com 13 associados, mas nosso quadro associativo já chegou a 18. Todo o crescimento rápido tende a se estabilizar com um decrescimento logo em seguida, mas depois ele se estabiliza e aí nós conseguimos manter um quadro associativo estável. Agora, com esses 13 sócios, estamos trabalhando para ampliar o nosso quadro para 20 sócios, que é o que nós consideramos como uma quantidade razoável de associados, certo? Espero que eu possa ter contribuído para tirar um pouco da ajuda de vocês e apresentar um pouco da minha experiência em desenvolvimento do quadro associativo, e fico à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigada, Daniel. O nosso último projeto, ele se chama O Dia de Líder, a 2ª edição. É com a Cibele Silva. Ela é do Rotaract Clube Itapevi, do Distrito 4610. Ela tem 28 anos. Ela foi RDR Gestão 2011-2012 e atualmente ela é presidente do Colégio Paulista de RDR Gestão 2014-2015. Boa noite, Cibele. Bom, boa noite a todo mundo. Espero que todo mundo esteja me escutando. Boa noite, sim, estamos te escutando. Então tá bom. Valeu, Tito. Primeiramente, eu achei super legal a iniciativa de vocês relacionada a gente poder falar do projeto, e mesmo assim a gente... porque é bem diferente você falar do projeto quando você participou do projeto, ao invés de ler como está lá no grupo do Almir. Eu achei a iniciativa super legal, estão super de parabéns.
Falando a respeito das práticas de DQA no nosso clube, a gente sempre tem como objetivo, cada um do grupo, trazer um amigo para conhecer o Rotaract e também conhecer as nossas reuniões. A gente sempre faz com que as reuniões sejam bem divertidas, para que eles sempre participem e queiram vir mais vezes conhecer o clube. E ainda trazer outros amigos. Além disso, mostra também o envolvimento que a gente consegue ter, tanto do clube, quanto a gente também faz com que as pessoas que vêm sempre pela primeira vez se sintam em casa. Afinal, a reunião é em casa mesmo, então já fica bem colocado nesse ponto. Aí o que a gente faz para a reunião ficar diferente? A cada 2 meses a gente realiza palestra com um tema atual. E aí a gente avisa no nosso blog e para essas pessoas que participaram, a gente também dá um certificado. E isso vale como horas complementares para a faculdade. Todo mundo precisa de hora. E aí a pessoa vem com esse objetivo, mas acaba conhecendo o clube. Os palestrantes sempre são muito bons e aí isso auxilia bastante. Uma outra coisa também que a gente está fazendo isso com muito afinco é por conta do clube ser muito pequeno, né? Então, por isso que a gente sempre está realizando práticas diferentes. E tem dado muito certo, eu acho que os clubes quiserem fazer isso, e até, como o Tito havia falado, até sugerir para outros clubes quiserem entrar em contato com a gente também. A gente tem várias dinâmicas diferenciadas para que nunca a reunião fique entediante. Ainda mais que é pelo que o Guma falou. A gente tem muita sigla, a gente fala uma linguagem completamente diferente quando a gente está entre os Rotaractianos, então a gente se policia nisso bastante. Sobre o projeto do Dia do Líder, é um projeto que está no coração do Rotaract Itapevi. Inclusive, nessa gestão, a gente já vai para a 5ª edição do projeto do Dia do Líder. E o que acontece nesse projeto? De acordo com o que a gente tem de parceria com a Prefeitura da cidade, o Rotary Club deixa as portas muito abertas para a gente, e isso faz com que a gente consiga ter várias oportunidades dentro da própria cidade. A Prefeitura cedeu a Câmara Municipal para a gente, e isso fez com que a gente pegasse esse local, divulgasse e fizesse um workshop sobre liderança. Aí ele é 100% gratuito e tem palestra, dinâmica, para que os jovens se desenvolvam. E além disso, a gente sempre pega o contato dos jovens. E quando a gente pega o contato desses jovens, quando acaba o evento do Dia do Líder, a gente cria um grupo, manda e-mails, fala sobre as próximas reuniões. Às vezes algumas pessoas não querem participar das reuniões, mas a gente sempre linka com algum projeto e as pessoas vão como voluntárias e acabam gostando, e aí sim participam de uma reunião do clube, né? E dentro também desse workshop sobre liderança, a gente inclui uma palestra sobre Rotaract. É a última palestra do dia, né? E a gente faz o evento 100% gratuito, a gente corre atrás de patrocínio para a alimentação dos jovens na hora do almoço também ser organizada pela gente. Não pode ter alimentação na Câmara. Então a gente pega, faz parceria com uma outra associação que é próxima da Câmara e põe o pessoal para almoçar lá também. As senhoras da Casa da Amizade que fazem o almoço, a gente consegue perceber esse envolvimento da família Rotária inteira, e inclusive as crianças do Kids Act também participam e ajudam a entregar os pratos, a lavar louça, fazem de tudo para poder ajudar no projeto mesmo. E com isso o projeto ele não fica caro, porque a gente não precisa pagar uma cozinheira para fazer a comida e assim por diante, né? A gente acaba comprando os materiais. E aí no fim do evento, os jovens eles recebem o certificado assinado pelo presidente da Câmara, pelo presidente do clube e presidente do clube do Rotary. E aí esse certificado vale como horas complementares. Então, como eu fico o dia inteiro, dá mais ou menos umas 8, 9 horas de horas complementares. E como esse projeto conseguiu gerar o DQA para o nosso clube? Além da gente ter colocado essa palestra sobre o que é Rotaract, como eu havia falado anteriormente, a gente sempre ainda
ficam... Gente, meu microfone desligou? Desligou por 30 segundinhos aí, se você puder retomar. Tá, então eu vou falar de novo. O projeto, ele gerou DQA para o nosso clube, porque além da gente inserir essa palestra no final sobre o que é o Rotaract, e aí, como eu havia falado anteriormente, a gente sempre linka um projeto que acontece daqui 15 dias do evento, e aí a gente sempre tem esse envolvimento com as pessoas, eles acabam participando do projeto, né? E uma coisa que influenciou muito foi o seguinte: aquelas pessoas que a gente analisa que elas se dedicam, querem participar durante o dia do evento, a gente convida para eles serem o nosso apoio do evento seguinte. Então, eles ficam super lisonjeados por esse objetivo de estarem ajudando da forma como eles foram ajudados no primeiro, no ano anterior, né? E, além disso, alguns a gente coloca como monitores. E aí, no final do dia do líder, a gente sempre pede para eles falarem como é que foi, o que aconteceu depois, o que mudou, o que foi diferente, principalmente porque os palestrantes, eles deixam disponibilizado cartão de visita, deixam disponibilizado as palestras, as atividades, então o envolvimento é muito legal. E era, sim, um dos objetivos 100% do projeto, além de serviços profissionais, para que os sócios do clube também se integrassem e tivessem conhecimento, a gente conseguiu divulgar o Rotaract através da imagem pública e ainda fazer com que pessoas entrem no nosso clube. E, além disso, né, nessa segunda edição, em especial, 2 sócios entraram para o nosso clube, e ainda desde daquela edição para cá, ainda tem umas pessoas que participam como voluntárias, conhecendo o nosso Rotaract, e ainda dão para a gente uma esperança de que vão entrar no clube. Então, isso para a gente já é bem gratificante. E, assim, o que a gente colocou como aprendizado e crescimento, e que a gente vem mudando em todas as palestras, é conseguir fixar a mente do participante durante um dia inteiro de palestras e atividades. Nessa segunda edição, a gente teve um probleminha que chegou mais ou menos para o fim do dia, o pessoal já estava cansado, e aí o pessoal não quis mais participar, inclusive algumas pessoas até foram embora. Então, na terceira edição, a gente diminuiu o tempo e colocou mais algumas dinâmicas, como jogos de negócios, algumas outras atividades. E assim, principalmente, uma das coisas que foi um dos exemplos que deu uma motivação diferente para a gente, foi que uma das inscritas estava perdida, aí a gente conseguiu um carro para ir buscar essa inscrita, e aí, por conta desse nosso envolvimento, até hoje ela participa das nossas reuniões. Então, isso mostra mais uma vez que trazer para as pessoas esse envolvimento de família, de companheirismo, que mesmo ela não sabendo as siglas do Rotaract, que ela também faz parte do grupo, eu acho que é isso que acolhe mais, assim. E, além disso, o pessoal do nosso clube fica muito empolgado com os visitantes, manda e-mail, manda conversinhas no Facebook. Eu acho que esse que é o primordial, assim. Quero agradecer a oportunidade e estou à disposição para ajudar no que precisarem. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Pessoal, vocês podem estar deixando ainda as perguntas, nós estaremos coletando elas para que sejam respondidas. Eu vou passar a palavra agora para o Tito, que ele tem alguns informes da Mi Brasil. Tito, é contigo. Boa noite, galera, mais uma vez. Eu acho que estão me escutando. Vamos lá. Eu queria lembrar para vocês que já disponibilizei aí um questionário online. É muito importante que vocês deixem a confirmação da presença de vocês nesse questionário. Ele é bem rapidinho e basicamente a gente quer saber quem esteve presente para poder contribuir com o prêmio de excelência da Almir. E fugindo um pouco do tema do webinar de hoje, eu queria deixar uns informes da Almir também. O primeiro, muito importante, é que o prazo de cadastro para os projetos que querem concorrer no CNP é só até o final deste mês, pessoal, 31/9. E tem alguns campos novos lá, então é muito importante que vocês entrem o quanto antes e já conheçam o novo formulário e preparem o cadastro de vocês. E o outro informe que eu quero passar para vocês é sobre a campanha da Almir Brasil, de setembro, que ela tem um tema de juventude, que
exatamente assim: os desafios do Brasil e o papel da juventude rotária. Então, é um tema que linka a questão do nosso patriotismo no momento de eleições, num mês como esse, e a questão da juventude rotária, que também é o tema desse mês. E a proposta, basicamente, vocês podem trocar a foto do perfil de vocês, de acordo com o passo a passo que tem disponível lá no programa, na página da UMIR. Vocês podem colocar a foto do perfil, foto da página, do painel de vocês. Vocês devem criar textos e compartilhar no Facebook, em jornais e outros meios de comunicação da sua cidade. E vocês podem também promover uma palestra para o seu Rotary Club ou para a sua comunidade com esse tema. Muito importante que qualquer coisa que vocês façam dentro dessa campanha, vocês devem encaminhar por e-mail depois para comunicação@umirbrasil.org.br para que a gente possa contabilizar os impactos de uma campanha nacional como essa, assim como foi também muito bem feita a de agosto da saúde masculina, que teve um impacto também muito grande. Ok, pessoal? Queria dar esses informes da parte da UMIR Brasil. E agora vamos dar início a algumas perguntas que o pessoal deixou aí. Durante toda a apresentação a gente foi anotando algumas perguntas. Eu vou pedir que comece a fazer as perguntas, por favor. Oi. A primeira pergunta foi da Natacia Policeni. Qual foi a premiação nesse projeto de prova quádrupla? Eu acho que foi em relação ao primeiro projeto. João. Agora sim, estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Voltei. Bom, a gente recebeu um patrocínio do Instituto Bola Preta e a gente conseguiu comprar para essa premiação. Os prêmios foram o seguinte, não? Foram acho que R$2.000 e poucos. Foram 2 PlayStation 2, 2 câmeras fotográficas, 2 celulares e 2 impressoras. Essas impressoras foi prêmio de participação das escolas no concurso. A gente também conseguiu cursos de informática e cursos profissionalizantes, e também outros mais simples, como cesta de doces, cesta de chocolate, esse tipo de coisa. Muito bem, obrigado, João. Obrigada, João. Sim. Uma pergunta. Você quer fazer, Tito? Vamos intercalando. A segunda pergunta é do Thiago Santos. Ele perguntou para o Germânio para falar de novo o nome do projeto dele. E, Germânio, eu te peço se você puder compartilhar lá também na página do Google Plus o nome do projeto e o seu contato. Ok. O projeto foi a primeira assembleia do quadro associativo. E eu vou compartilhar lá na página do Rotaract Brasil. Inclusive no YouTube tem um vídeo lá da minha apresentação na CONAR, que também eu acho que consegue contribuir um pouco, né, o modo como eu apresentei lá também. Eu coloco tanto o vídeo como um zip, né, com todos os arquivos que eu utilizei, tanto a carta que foi enviada para os convidados, o modelo das palestras, tudo mais. Eu compartilho lá para vocês. Qualquer coisa também pode puxar no Facebook, Germânio Daldegan RCT. Obrigado, meu velho. Ok, obrigada. A próxima pergunta é do Juliano Pereira. Como vocês lidam com novos sócios que entram no clube? Vocês fazem o acompanhamento deles? Aí eu queria pedir para a Cibele e para o Daniel. Cibele, pode ser você primeiro. Bom, o que a gente faz aqui para manutenção foi mais ou menos um pouquinho do que eu já havia falado. A gente acaba fazendo com que além dessa participação, a gente tem um controle das pessoas que estão participando, e aí depois que ela participa de três reuniões, a gente, nesse intervalo de 3 reuniões, a gente convida para um projeto, né? E aí sempre a gente tenta fazer com que essa pessoa participe das coisas que estão acontecendo, principalmente em alguns projetos que acontecem próximo da quando ele está participando, e assim
sucessivamente. Um beijo pro meu clube, senão eles me matam depois que eu mando. Ah, legal. Bem legal. Alô? Pode falar, Daniel. Responder também. Desculpa aí, Tito. Tá certo, cara. Em relação no nosso caso, a gente trabalha de duas formas, né? O primeiro caso é quando o sócio ele vem através do banco de voluntários, né? Então, quando ele vem através do banco de voluntários, ele já está tendo uma certa vivência com o clube, através da participação dos projetos. E quando ele vem a ser convidado a participar do clube, a gente vai apresentando um pouco da estrutura, como funciona, siglas, como o pessoal já comentou, eventos, certo? Quando o sócio vem através do convite de outros associados, a gente também trabalha dessa forma, mas deixa que o companheiro que fez o convite fique mais próximo dele passando essas informações, já que geralmente esse convidado faz parte do ciclo de amizade daquele companheiro, ele se sente mais à vontade, tirando as dúvidas com ele e o companheiro também tirando as dúvidas dele. A gente procede mais ou menos dessa forma. Obrigado. Obrigado, Daniel. Vou seguir agora com a pergunta da Márcia Aguirre, do Rotaract Clube Livramento, Distrito 4780. Ela pergunta para vocês assim, como vocês lidam com o abandono de alguns sócios? E aí eu vou pedir pode ser o Guma e a Mariana responderem, por favor. Beleza. Bom, deixa eu começar aqui então. Eu até comentei lá, já antes mesmo de responder por aqui, que não tem milagre, né? Infelizmente. Às vezes motivos profissionais, motivos pessoais aí, que são maiores do que a entrega que ele está no clube naquele momento. Então não tem milagre, infelizmente, acontece. Se for por algum motivo do clube em si, de não se sentir bem e tal, vale uma conversa pessoal. Vamos tentar esquecer um pouco esse negócio de ficar mandando mensagem. Nesse mundo tecnológico que a gente manda mensagem, às vezes não interpreta bem. Vamos tentar ligar, vamos marcar para conversar pessoalmente. Eu acho que isso é fundamental no convívio no ser humano em si. E sempre deixar as portas abertas, não questionar da maneira que ele está saindo, porque com certeza tem motivos, mas sempre deixar de portas abertas para que ele volte ou para que ele saia falando bem, não saia falando mal do Rotaract pela comunidade. Eu acho que o principal é isso daí. E aí, buscar novos sócios, buscar parcerias com instituições, com faculdades, projetos em parceria, eu acho que é um grande caminho que a gente tem, com faculdades, com grêmios estudantis, com grupos de teatro, com diversas outras instituições aí que a gente conhece que tem jovens que são da mesma faixa etária que o nosso grupo, né, do Rotaract, 18 a 30, e até mesmo os mais novos que são do Interact, seguindo o exemplo dos projetos aí que trabalharam com o Interact, com a fundação do Interact, que deram continuidade aí nas fileiras do Rotaract depois, que foi o caso do Germânio aí, e de mais alguns. Eu acho que o principal é isso, é você deixar sempre as portas abertas, você mostrar que ele foi muito importante enquanto ele ficou e que ele será muito importante caso ele retorne, e trabalhar o desenvolvimento associativo em outras áreas, buscando outros associados. Tá? E aí, aproveitando minha última fala, um abraço pessoal aí, os RDRs do ano Rotário 1415, que estavam quase me batendo, porque eu não mandei um abraço para eles. Valeu. Mari, por favor. A gente luta para que isso ocorra cada vez menos, para que a gente não tenha esse problema, mas é bom não, né? Mas é confortante saber que isso não acontece só no nosso clube. Às vezes bate aquela insegurança, né, de a gente achar que é só com a gente que isso acontece, que o nosso clube tá ruim e tal, mas no começo da minha gestão agora, nesse último mês, inclusive, nós tivemos alguns abandonos e é bem difícil lidar, não é tranquilo, assim, de você lidar com isso, porque a pessoa entra com gás e de repente algumas se afastam. O nosso clube ele tem uma política de, assim como o Gumo falou, da gente sempre conversar, procurar saber, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes forem necessárias, a gente vai conversar, não só os serviços internos, mas nem só o padrinho, a madrinha, mas a pessoa que tem mais afinidade,
ou até mesmo, né, eu mesmo, não sou amiga de todo mundo do clube, mas eu vou conversar com todo mundo, quero saber, porque não sei quem foi que falou antes, a gente está lidando com pessoas, né? A gente não pode ser tão insensível a ponto de achar que a pessoa vai ficar lá para sempre, que não vai ter algum problema, vai ter alguma coisa que ela não goste. Então é sempre importante a gente saber o que a pessoa está pensando, o que ela não está gostando. No caso do abandono, isso é 3 vezes mais importante, porque com certeza alguma coisa fez a pessoa parar de ir, e se a gente souber o que é, a gente pode consertar esse erro e para tentar fazer com que não aconteça de novo, né? A gente reage desse jeito, a gente faz isso, como tu falou, a gente vai, conversa. O Rotaract Clube de Campo Grande tem um índice razoável de desligamento, de abandono, não é nada absurdo, mas, como eu disse, nesse último mês aconteceram 4, foram 4, então, mas também entraram 4 sócios novos. Mas fomos, conversamos e entendemos o lado desses sócios que saíram, as pessoas que saíram, e bola pra frente, a gente vai sempre, como ele também falou antes, as pessoas não saírem falando mal do clube, as portas estão sempre abertas. Muitos sócios, que agora são ex-companheiros, ainda visitam o clube e tal, ninguém saiu brigado no clube por conta disso. Esse trabalho é muito importante. Do mesmo jeito que a gente quer levar a pessoa para dentro do clube, a gente também tem que saber fazer a pessoa sair tranquila. Às vezes a pessoa não está mais interessada, né? O abandono, ele diz isso. Então, é importante que a gente converse. Conversar é essencial, tanto para quem está dentro do clube, quanto para quem está saindo, né? Se eu posso deixar uma dica, é isso. Use filtro solar e converse. Obrigada. Obrigada, Mari. A próxima pergunta eu vou direcionar para o Germânio e para o João. É do César Soares, do Rotaract Clube de Planalto, do distrito 4640. Já tiveram casos de expulsão de associados e que eu mesmo não queria aceitar a situação? O que fazer quando um associado está comprometendo a permanência de outros 10 companheiros? Germânio, pode começar. Ok. Seguinte, já tivemos desligamento forçado. Nós utilizamos o processo de enviar a carta, né, entregar pessoas em mãos, comunicando ela que, por votação e por quebra do regimento do clube, a pessoa foi desligada. Não houve uma rejeição, que acredito eu que, no caso, nesses casos que nós tivemos que fazer esse desligamento forçado, a pessoa não se manifestou de modo que não estivesse aceitando aquilo, porque acredito que a partir do momento que a gente entregou aquilo em mãos, eu acho que ela percebeu, né? Elas perceberam que estava atrapalhando mesmo. E no caso eu deixei bem claro, né? Inclusive era até amigo pessoal. Deixei claro que aquilo não tinha nada a ver com fora do clube, né? O problema estava dentro do clube mesmo e que estava atrapalhando no decorrer das reuniões, dos projetos e tudo mais, e que era uma coisa dentro do clube, não era nada fora, não tem nada a ver com amizade. Eu procuro deixar bem claro assim, essas coisas um pouco mais tensas assim, né? Eu acho, olha, é coisa do clube, não é de fora, então a amizade que a gente tem não muda em nada, é uma decisão interna mesmo. Então não houve uma manifestação negativa a ponto de não aceitar. Mas, infelizmente, eu acho que muitos clubes passam por essa situação, né, de ter que desligar alguém, de forçar o desligamento. Bom, César e demais companheiros, esse assunto ele é realmente complicado, primeiro porque o Rotaract é um grupo de líderes e são cabeças que pensam diferentes, e constantemente nós que trabalhamos no Rotaract sabemos que essas ideias divergem, só a gente bate cabeça de vez em quando nesses projetos. Antes de eu ser presidente, o meu clube passou por isso. Eu era vice-presidente e o clube passou por uma deposição do presidente. Então não foi um processo fácil, até por causa do cargo que a gente passou, mas uma coisa a gente garantiu. Eu acho que nesse tipo de ocasião a transparência ela é fundamental, porque o que acontece? A tendência de quem sai,
ou de quem é desligado, é falar que às vezes houve um complô, que o pessoal está contra, esse tipo de coisa. E esse ambiente em nada favorece a convivência dos sócios. Então eu acho que essa transparência ela é fundamental. Então, o que o manual do Rotaract fala? Ele fala que um sócio só pode ser desligado por meio de votação de 2/3 do clube. Tá? Aí vem aquela questão, mas vamos fazer essa votação, sei lá, aberta, para expor o sócio e expor os outros também nesse tipo de coisa? Não. Nesse caso, no nosso clube, a gente fez uma votação fechada, a gente expôs a situação, a gente conversou como adultos, foi um problema relativo ao projeto do clube que não deu certo e que gerou um prejuízo muito grande para a gente, mas eu acho que essa questão da transparência e garantir o direito de defesa para quem está sendo desligado, para que ele fale o que ele tem que falar, e que ele não saia falando que ele foi injustiçado, que ele não teve o direito de se expor. Então, assim, eu acho que garantir essa transparência, mostrar que as coisas foram feitas da melhor forma possível, garantindo todo o direito possível, é uma forma de se minimizar os efeitos que isso acontece, porque isso prejudica. É claro, o ambiente não fica legal quando isso acontece, mas existem formas da gente minimizar os efeitos disso no clube. Eu acho que a transparência, garantir o direito de transparência, de todo mundo saber o que está acontecendo, de forma bem clara, porque toda a história tem dois lados, e que todos os dois lados falem, e que o clube chegue à sua conclusão, é fundamental. Então, que a pessoa desligada está sendo desligada, que ela saiba o porquê e saiba que a ela foi dado todo o direito de tentar reverter aquilo. E que o Rotaract, como qualquer outro clube dentro de Rotary, é uma democracia e isso deve prevalecer. É uma situação complicada, isso sempre vai gerar atrito, isso sempre vai gerar mal-estar. Mas eu acho que a transparência ela pode minimizar os efeitos dentro do clube. Opa, obrigado, João. Muito bom. Já seguindo para o final, eu vou fazer uma última pergunta para o Daniel e para a Cibele agora. Vamos lá, a pergunta foi do Elderon. Ele colocou nesse instante essa pergunta para a gente, que é: alguém tem algum projeto com foco voltado para a retenção de sócios? E aí eu complemento com uma dúvida minha. Queria que vocês comentassem o que vocês fazem no dia a dia dos seus clubes, não com novos associados, mas exatamente como o Elderon colocou, com retenção dos sócios que já existem. O que vocês fazem para manter eles motivados e comprometidos no dia a dia? Bom, eu vou começar falando. No nosso clube, para retenção é bem mais fácil, assim. A gente sempre faz atividade de companheirismo, a gente sempre atrela a nossa reunião a alguma coisa relacionada a companheirismo. Então, além de rotaractiano, a gente é muito amigo, né? E o projeto que a gente utiliza é o projeto Rotaractiano Palestrante. A gente, pelo menos uma vez por mês, vem um rotaractiano de um outro clube do distrito, ainda mais porque o clube ele é um pouco antigo, mas os associados são novos, então eles não conhecem todo mundo do distrito. E aí, por conta disso, eles participam, conhecem, e a gente entrega o certificado do palestrante na reunião do Clube do Rotaractiano. E aí vai o clube inteiro, o nosso clube inteiro, pro Rotaract Clube do Rotaractiano que fez a palestra naquele mês. Então, assim, a gente promove uma integração, além do clube, mais uma integração distrital, porque a gente precisa, né, entregar o certificado do nosso palestrante. E também um outro projeto que a gente usa bastante é o das brincadeiras que a gente faz até próprio dentro da reunião mesmo. Cada um fala uma coisa que acha interessante, e se alguma coisa muito boa aconteceu naquela semana, ele deposita um dinheiro no nosso porquinho. Então a gente fica conhecendo mais ainda os envolvimentos do pessoal do clube, e até existem casos que aconteceu alguma coisa profissional, aí uma pessoa que estava dentro do clube falou que precisava de alguma coisa naquela área. Então, assim, a gente acaba se conhecendo mais ainda e participando.
Boa noite, né, novamente. No nosso caso, é bem na linha do que Sibeli falou mesmo. Eu acho que o principal fator para a retenção de sócios, como eu já tinha falado na minha fala anteriormente, é justamente você conseguir promover de forma correta o companheirismo entre os sócios, criar um laço de amizade entre os sócios. Isso faz com que eles sintam vontade de participar das reuniões, sintam vontade de participar dos projetos. O clube também possui uma quantidade razoável de projetos a serem executados, certo? Para que os sócios também não se desmotivem quanto à execução de projetos. Eu acho que são uma boa dose de companheirismo e realização de projetos é o que ajuda mais para a retenção do sócio, certo? Fora isso, as homenagens como sócio 100%, em tesouraria, frequência, você poder distribuir bem os cargos, dar oportunidade para que todos desenvolvam a liderança, façam se sentir importantes dentro do clube, são coisas que fazem também com que os sócios se motivem e continuem no clube. A participação também nos eventos distritais, nas assembleias para treinamento, nas conferências regionais, distritais e nacionais também fazem com que o sócio tenha um contato, tenha uma dimensão maior do que é Rotaract, possa ficar mais motivado e, consequentemente, também permanecer no clube. Eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. Obrigado. Obrigado, Dan. Obrigada, Daniel. Estamos então chegando ao fim do treinamento a respeito do desenvolvimento de quadro associativo. Eu queria agradecer ao Gustavo, Daniel, Germano, João, Mariana e Sibeli por estarem dispondo do seu tempo e poder estar apresentando os projetos dos seus clubes para todo o Brasil. E só queria lembrar, então, para todos que estão online, façam a gentileza de assinarem a lista de presença. E eu agradeço a presença de todos. Cita, você tem mais alguma consideração? Não, só agradecer mesmo, pessoal, a presença tanto dos palestrantes quanto de quem participou do treinamento. O treinamento vai ficar disponível para quem quiser assistir no YouTube, no canal do Rotaract Brasil a partir de amanhã, provavelmente. E que a gente pretende fazer atividades como essa durante todos os meses, ou com uma seleção de estrelas, assim como hoje à noite, ou eu como um palestrante ou outro, rotarianos. E a gente quer muito a participação do Brasil em todos os eventos e também como geração de material de treinamento para os outros rotaractianos. Então, vocês vão estar sendo convidados para falar, convidados para dar ideias, para dar sugestões. Nosso time está muito aberto mesmo a desenvolver o que o Brasil quer ver como treinamentos e eventos. E é basicamente isso. Obrigado, boa noite, durmam bem. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Um tchau geral. Todo mundo pode sair do mute aí e dar tchau. Tchau, galera. Tchau, obrigado. Tchau. Boa noite, galera. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau.